Primeiro, muito obrigado por ter tirado esse tempo para participar do Pensa. É uma honra compartilhar com um pouco das pessoas que estão nos ouvindo e conhecem o Pensa e a Think Again na sua história. Eu queria começar conhecendo um pouco da história, da Sandra. Quem que é a Sandra até chegar no laboratório Saving? Então, Vanessa, olha, obrigada, né? Eu fico também feliz de poder compartilhar um pouco da minha trajetória, da nossa trajetória também como empresa, contar um pouco também de tudo ao longo aí desses, nem são 36, 40 anos de tudo, né? Mas eu sou mineira, né? Eu nasci lá no interior, em Inhapim, Minas Gerais, e nós mudamos para Belo Horizonte logo depois. E eu sou filho de... Meus pais sempre me estimularam muito a ser guerreira, determinada. E essa coisa aprendi, carrego comigo essas convicções até hoje, né? Do valor da educação e da importância do trabalho. E nós mudamos para Belo Horizonte exatamente para continuar estudando, e estudos em faculdade e tudo. E eu tenho, a minha grande inspiração é minha mãe. Minha mãe é uma mulher batalhadora, forte, uma empresária dentro do ramo dela, que ela era uma costureira. Mas ela fez desse negócio um verdadeiro negócio, né? Então isso eu aprendi dentro de casa com ela, eu trago isso muito comigo e eu nunca pensei que eu seria capaz de menos na minha vida pelo fato de eu ser mulher. Então eu aprendi isso muito. Tive outros exemplos também de outras mulheres independentes e fortes da minha família. Primas, tias, mas a minha mãe realmente é minha inspiração. E eu tenho esse aprendizado muito forte dentro da minha casa. E eu me formei em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais e me mudei para Brasília em 1979, né? O meu marido é dentista, eu conheci na faculdade, logo lá no curso básico, lá na UFMG, e nós namoramos, casamos, meu primeiro filho nasceu também em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Brasília tinha 19 anos, né? Brasília está fazendo 60 anos agora, em abril, né? Uhum. Eu vi aquele vídeo lindo, né? Você foi homenageada pelos 60 anos. Brasília está fazendo 60 anos agora esse ano. E eu me lembro, assim, a gente pensa como Brasília é uma cidade acolhedora e nós chegamos, né? Quando chegamos em Brasília tinha apenas 19 anos, uma cidade que nos recebeu muito bem. E nós logo começamos. Eu comecei a trabalhar, terceiro maior laboratório, era um grande laboratório lá em Brasília. E, enfim, a gente logo me deparei com algumas coisas que, de repente, senti que poderia melhorar lá dentro desse próprio laboratório. Ouvia muitos nãos, isso a gente não faz. E eu sempre fui aquela pessoa que sempre tive paixão pelo que eu gosto de estudar, gosto de aprender, sempre gostei de criar novas, sentar dentro da minha área, né, de pesquisa, gosto de pesquisar e aprender, e vi ali um campo, de repente, então era a cidade, sempre os nãos, e eu sempre me perguntava, por que não? E era sempre isso. Então, era sempre um desafio nesse sentido. E daí, um ano depois, a Janete chegou nesse mesmo laboratório. Uhum. Então, assim, foi uma oportunidade. Aquele laboratório ali foi realmente um aprendizado. A cidade, Brasília nessa época não tinha faculdade de farmácia, realmente nós profissionais, a gente era muito valorizados, né? E a Janete chegou, e ela já chegou com uma ideia, querendo quando eu a conheci, ela era recém-formada, querendo montar. Eu quero montar um negócio, eu quero montar um laboratório. E eu, a princípio, me convidou, eu falei, a princípio, na realidade, eu queria montar uma farmácia, como realmente eu fiz, com meus 3 cunhados, nós montamos lá até uma rede de 6, 7 farmácias, e achava que precisava de ter mais experiência, além do conhecimento técnico, dentro do negócio de laboratório. Mas o mais importante ali naqueles 4 anos que eu convivi com a Janete, né, foi que a gente criou uma amizade muito grande, um respeito. A gente pensava muito da mesma forma, essa valorização da qualidade,
valorização da inovação, de querer sempre fazer mais e mais e o melhor, valorização das pessoas. Então, nós tínhamos os valores muito parecidos. Uhum. E aquilo ali foi muito importante durante aqueles 4 anos que nós trabalhamos juntas. E como que foi o dia que você falou, não vou mais trabalhar aqui de carteira assinada desse laboratório? Não, até que nem foi assim muito, porque na realidade, quando nós não só trabalhávamos ali, como trabalhávamos em outros locais também, eu já tinha feito, como a Janete também, feito um concurso público lá, que era o sonho dourado de todo mundo, porque era trabalhar na Secretaria de Saúde, que na época chamava Fundação Hospitalar, lá do Distrito Federal, que podia trabalhar nos hospitais, e realmente era um bom emprego, um bom concurso, e tinha toda a estabilidade. Então eu já estava trabalhando, já tinha montado 2 laboratórios dentro da rede hospitalar, e trabalhava nesse laboratório, já tinha montado a rede, começando, né, as farmácias com os meus cunhados. Então já estava tudo começando, e a gente ali trabalhando juntas e sentindo mais confiantes e seguras dentro da nossa profissão, conhecendo um pouco o mercado bastante, conhecendo do negócio bem, não só também daquela coisa do conhecimento de realizar exames. E aí um belo dia, realmente existiu esse dia, que nós trabalhávamos sábado sim, sábado não. Sábado eu liguei para a Janete e falei: Janete, aquela sua ideia de montar laboratório ainda está de pé? Porque ela falou: claro, eu quero montar um laboratório, porque eu acho que nós estamos aqui, onde hoje nós trabalhamos, praticamente quem conduz e lidera em todos os sentidos somos nós duas. Eu num horário, ela em outro, porque nos outros horários nós estávamos em outros locais. E então, saí dali à tarde, nós saímos, encontramos. Por quê? Eu falo que nós, hoje, né, a hora que a gente olha para trás e pensa lá em 1984, 36 anos atrás, você pensa, a nossa atividade era uma atividade extremamente manual. E quando a gente fala, naquela época, montar um laboratório, era apenas você sair, escolher uma sala e comprar pequenos equipamentos. Um microscópio, um espectrofotômetro, porque na realidade era uma atividade muito manual, ela dependia realmente do profissional, né? Você tinha que montar as técnicas, você tinha que usar o seu conhecimento, a sua habilidade e muito, muito do seu conhecimento para montar aquelas técnicas, porque a gente não tinha o que nós temos hoje de tecnologia. E eu falo, então, que hoje, né, hoje tudo é maravilhoso, né? Mas nós vivemos, então, quando a gente fala agora do futuro, a gente tem que falar um pouco do passado, porque nós vivemos a era, que eu chamo essa era do artesanato, porque do artesanato, manual, né? depois passamos pela Revolução Industrial e agora estamos vivendo a transformação, a Revolução Digital. Né? Isso. Então, assim, eu tenho essa felicidade dentro da minha profissão, do meu negócio, de ter vivenciado tudo isso, né? Mas era realmente, eu chamo de um artesanal, né? De uma era artesanal. E aí, mas aquele dia era realmente o dia que nós saímos para escolher o espaço, que era o grande desafio, era o local. E nós realmente passamos a tarde inteira, porque estrategicamente tinha que ser um local onde as pessoas, médicos, né? Onde os médicos também pudessem ter acesso, perto de consultórios, enfim. E foi assim, então, que nós escolhemos, tomamos a decisão, escolhemos o local. Enfim, no domingo, eu falo que tudo, quando a sinergia é boa, quando a vontade é boa, tudo conduz para que as coisas aconteçam, né? E foi assim, né? Esse foi num sábado, no domingo saiu um anúncio no jornal, por coincidência, vendo um laboratório. Só que esse laboratório, a pessoa que estava vendendo era um laboratório muito antigo lá de Brasília, mas as coisas já estavam dentro lá na casa da pessoa. Então nós fomos lá e a gente comprou tudo aquilo que a pessoa tinha, mas é claro que a gente precisava de equipamentos de precisão, de coisas mais importantes, mas o básico a gente tinha, inclusive tinha muita coisa. Na segunda-feira, então,
nós precisávamos, então, a gente já tinha um local que a gente já alugou e a gente já começou. Então, quer dizer, foi tudo muito rápido e foi assim. E começaram. Né? Eu falo assim também, né? E quando a gente para e olha para trás, né? Você, em 1984, ser empreendedor, mas também você vai pensar assim, esperar passar a crise, uma crise no Brasil, nós estávamos vivendo uma crise horrível, enorme, né? De inflação mesmo, né? Era o governo Sarney, de coisas de preços altíssimos e de todo mundo falar, mas vocês duas enlouqueceram, porque vocês têm estabilidade, têm bons empregos, têm isso, têm concurso, vocês vão deixar isso tudo para começar do zero um negócio? Isso. Vamos, então, quer dizer, essa coragem, né? Eu acho que é esse, digamos, esse frio na barriga, né? Que você pensa assim, eu quero fazer, vai lá e faz, né? Então, acho que isso é muito, não sei, do empreendedor, mas a gente sempre teve muito essa coragem para ir em frente, para acreditar, né? Acreditar no negócio e para humildade também, muitas vezes, para enfrentar muitas situações no começo, então, né? Muitos obstáculos, muitíssimos, porque começamos então ali, daí um mês, dois, isso devia ser abril, o laboratório oficialmente foi aberto no dia 2 de maio de 1984, mas assim, com 3 pessoas, então, quer dizer, nós duas e mais uma pessoa que colhia o sangue, outra que atendia na recepção. Então, quer dizer, todo mundo, as pessoas dentro daqueles hospitais que eu trabalhava, tinham muitos médicos, falavam, você e a Janete perderam o juízo. Falavam desse jeito, vocês têm já uma estabilidade, tudo. O que vocês vão inventar, gente? Mas a gente quer. Você respondia? Mas a gente quer criar algo novo, algo diferente. Nós sabemos que a gente pode fazer algo diferente. Um laboratório que tem inovação, que tenha qualidade, mas também que seja pautado no amor, nessa coisa nossa, no cuidado com as pessoas, muito nesse foco, que eu acho que esses traços do meu caráter e do caráter dela que a gente trouxe para dentro da empresa e que hoje é a nossa cultura, que é uma coisa muito forte. Isso foi pautado nesse começo, nesse sentido, porque é uma coisa que a gente foi trazendo, né? E hoje como dizer, um concreto que está lá e é a base realmente de tudo. Então, e vocês levaram... É aquela vontade mesmo de fazer uma coisa que tivesse a nossa marca, mas é uma coisa que a gente acreditava tanto no nosso negócio. E quando assim, a gente começou, só para voltar até falar, no conhecimento, aquela coisa. O que a gente tinha muito era conhecimento do nosso, né? Conhecimento. Então, assim, o negócio ele começou desde o início a crescer, baseado realmente no conhecimento, usando expandimos o nosso negócio usando o nosso conhecimento, mas também usando as oportunidades, porque eram muitas oportunidades que surgiam, porque as pessoas, os médicos, logo notaram que era algo novo que estava aparecendo, em todos os sentidos. Tinha uma inovação assim, na forma de apresentar o resultado, na forma do atendimento. Eu digo, eu sou de Belo Horizonte, vim de Belo Horizonte, e eu senti, quando eu cheguei em Brasília, eu senti uma diferença absurda na forma do tratamento das pessoas em todos os locais, na loja, no cabeleireiro, em todos os locais, porque era muito diferente. As pessoas não tratavam a gente bem, não tinha aquele tratamento humanizado. Lá em Minas, a gente, isso é tão natural que a gente acha que aquilo tudo é normal. É verdade. É tudo muito natural. Você chega numa loja, as pessoas, como é seu nome? E não sei o quê. Não é nem porque a pessoa está ali querendo vender, é uma forma natural de tratar e não é só em loja, é em todos os locais. Lá em Brasília não, é muito assim, a pessoa nem olhava para você. E o nosso atendimento foi realmente diferenciado. E não é só isso. A gente estudava muito, participávamos de muitos congressos
E sempre aquela coisa que eu te disse do não, não. Por que não? Então, a partir de todo médico ligava, perguntava, lia um artigo científico, perguntava por um exame, eu falava, olha, esse eu não tenho conhecimento, mas vou estudar, vou ver e te dou um retorno. E realmente dava. Esse eu tenho condição de montar aqui. Me aguarda, me dê uma semana, 15 dias, que já já a gente vai ter, você já pode começar a pedir. Então, quer dizer, aquela coisa, eu não faço porque o médico não pede o exame, mas se eu começar a fazer, ele vai começar a pedir. Isso. Então, são exames novos exames que vão surgindo, que ajudam no diagnóstico. Então, rapidamente, nós ficamos conhecidas realmente nesse cenário médico, como, inclusive, as meninas do Sabin. As meninas do Sabin. Então, qualquer nome diferenciado de exames novos, científicos, liga lá nas meninas do Sabin que elas devem saber. Então, eram pequenos detalhes que no dia a dia isso nos estimulava, né? Muito. Acho que essa coisa de você olhar sempre para dentro. E era interessante a gente observar que a gente era muito pequeno, né? Nós éramos muito, diante dos outros laboratórios, a gente era muito pequeno. E a gente ficava, por que nós estamos incomodando tanto a concorrência, mas por ser um laboratório tão pequeno, com essa quantidade de colaborador, mas que cada dia mais atendendo, sendo... Então, é por essa questão de ter um diferencial na qualidade, na inovação, que eu acho que esse foi um ponto muito forte, esses dois pilares, e nessa questão da humanização, do atendimento diferenciado, né, de estar sempre cuidando do cliente, sempre fazendo a diferença no mercado. Acho que a gente sempre quis dar algo mais para o nosso cliente, mais do que a concorrência. Né? Então... E assim vocês levaram o Sabin de 3 pessoas, uma salinha, e os equipamentos recém-comprados para uma estrutura que hoje está no Brasil inteiro. Como é que é? Qual que é a estrutura do Sabin hoje? Então, hoje nós estamos em 53 cidades. Por quê? Vou falar um pouquinho, antes de falar isso, eu quero falar um pouquinho desse planejamento do crescimento Ótimo. do Sabin, né? Porque nós começamos ali nessa salinha e tal, mas a gente precisava de provar essa qualidade, né? Precisávamos de provar essa qualidade, e para provar essa qualidade a gente precisava de ter as certificações, as ferramentas da qualidade implantadas, mas a gente não tinha um espaço adequado. Então, realmente, nós tivemos alguns divisores de água, alguns marcos estratégicos muito importantes dentro do Sabin. Acho que o primeiro marco que eu posso falar, porque no primeiro momento nós encontramos como eu disse, aquela questão do artesanato e tal, mas a gente encontrou muito obstáculo nos primeiros anos, porque nós tínhamos as barreiras da importação no Brasil. Então isso para a gente foi muito difícil. Como empresária, o Brasil, a gente não podia trazer os equipamentos lá de fora, apesar da gente já entender, já saber que é tecnologia, porque nós já começamos o laboratório com a informática junto, porque a informática já estava também começando em 1984, os primeiros computadores. Isso também nós já começamos a trazer o atendimento, desenvolver um software para atendimento. Então, isso tudo nós já estávamos atentos. Mas a questão dos equipamentos, enfim, na medida que nós conseguimos quebrar esses obstáculos, isso para a gente foi muito importante. Mas também tivemos alguns precalços, alguns probleminhas com isso aí. Até com a questão da importação. Porque eu falo assim, de repente, por exemplo, eu lembro que nós trouxemos um equipamento da Argentina, a gente não tinha muito conhecimento desse equipamento, mas a gente tinha tanta vontade de automatizar uma área, de fazer com que a gente conseguisse fazer um setor menos manual e um pouco automatizado, com tecnologia um pouco melhor. E, enfim, importamos esse equipamento da Argentina, né? Mas tudo bem. E esse equipamento e tal, para a gente foi alto custo,
porque era alto, tudo para a gente, tudo nosso foi com recurso próprio desde o início. E nós tínhamos aquela coisa, a gente fazia tudo muito pé no chão, nós não usávamos cheque especial, nós não pegávamos empréstimo bancário, todo o investimento que a gente fazia era todo investimento do próprio negócio, Retorno, que era né? reinvestido dentro da empresa, a gente reinvestia sempre na empresa. Então a gente ficava muito atento com isso. Então tudo dentro das nossas... A cabeça nas nuvens e o pé no chão, né? Dando os passos dentro das nossas possibilidades. Mas esse equipamento foi um verdadeiro fracasso. Foi um verdadeiro fracasso, porque para a gente seria maravilhoso, mas nós não conseguimos um técnico e ele tinha alguma coisa no software dele que era muito... Enfim, a gente não conseguiu implantar esse equipamento, tinha que fazer alguma modificação que ficaria muito mais caro do que ele. No final, a gente resolveu... Foi uma coisa muito cara para a gente na época, que eu lembro, assim, investimos muito, 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 e no final a gente começamos a analisar, e valia muito mais a pena a gente fechar aquele equipamento e vender eu acho, nem sei o que nós fizemos com aquilo, se a gente vendeu para o ferro velho, o que a gente fez, mas assim, mas nesse momento a gente tem que parar e fazer uma análise e pensar o que é que vale a pena realmente. Uhum. A gente queria realmente avançar nesse sentido da tecnologia, como a gente sempre esteve atento, mas esse realmente foi uma experiência adversa que nós tivemos que lidar nessa questão de equipamentos. Mas, enfim, depois a gente conseguiu avançar nisso aí. Na questão de quando nós mudamos da sala inicial, quando começamos, e fomos para inauguramos a nossa sede, que foi dentro de um shopping. Aí essa sim, foi realmente um salto, que eu digo, foi um salto quântico dentro do nosso negócio. Como foi a decisão o nosso negócio de fazer realmente esse investimento? Prosperou a partir do momento. E essa decisão aí foi uma decisão que realmente deu, para tomá-la, também deu um frio na barriga. Uhum. Por quê? Porque nós fizemos um investimento muito alto na aquisição do imóvel, porque a gente precisava, para implantar tudo que a gente queria e fazer montar toda uma estrutura física que a gente precisava para começar a trazer as ferramentas de qualidade, para ter auditoria e tudo, tinha que ser numa estrutura que fosse nossa. Uhum. Porque a gente não podia fazer isso num imóvel alugado. E aí nós fizemos uma aquisição dessas salas, do lançamento de um prédio, dessas salas conjunto, que era um shopping embaixo e as salas, enfim, por isso que chama shopping lá, Brasília Shopping. Mas nós fizemos a aquisição dessas salas, mas para tomar essa decisão, porque seria uma dívida muito alta, e a gente sempre teve muita precaução no momento de tomar essas dívidas. Mas era uma oportunidade muito grande. Uhum. Então, essa coisa de ter o frio na barriga, de você falar, puxa vida, eu preciso tomar essa decisão, fazer uma dívida muito alta, pagar prestações. Então, quer dizer, é o momento aí agora do empresário, de você como empresária, pensar no longo prazo, pensar no impacto que tudo aquilo que você vai fazer, na mudança que você vai fazer na sua empresa, como realmente aconteceu, e pensar, bom, isso aqui a gente vai conseguir. Deu um frio. Foi uma decisão difícil? No primeiro momento foi, mas a gente teve coragem para tomar essa decisão enfim... Também o Brasil, nesse momento, estava vivendo uma situação mais tranquila, porque foi logo depois do Plano Real. Então, aí, com a chegada do Plano Real, então eu falo que nós vivemos vários momentos econômicos e financeiros, também econômicos, aliás, vários momentos da economia do Brasil. Né? Então, foram momentos da economia muito diferentes, momento das transformações, como você falou, do artesanal para o industrial e agora digital. Como lidar com a transformação, Sandra? Então, é o que eu falo, a gente tem que estar o tempo todo pensando, porque como que isso vai impactar e vai mesmo o seu negócio de diversas formas. Tem que ter uma abertura. Tem que ter uma abertura.
na medida que nós fizemos essa aquisição desse imóvel, nós imediatamente conseguimos ali, então mudamos para lá, foi uma quebra de paradigma, porque criamos uma unidade diferenciada, um design diferenciado, a partir dali toda a concorrência foi lá visitar e mudamos a estrutura, vamos dizer, da cidade, a forma de pensar na situação de você oferecer um serviço de saúde com mais qualidade, com mais aconchego, para o seu acolhimento para o seu cliente. Porque muitas vezes um laboratório era no subsolo, então isso aí foi uma quebra de paradigma. E a partir daí nós começamos a colocar também as ferramentas de gestão, a preparar todo o nosso sistema de qualidade e as certificações para comprovar aquela qualidade que a gente sabia que tinha, mas só se poderia fazer através das auditorias. Uhum. E um outro momento também, né, que a gente está dizendo aí dessas transformações, foi quando, há 15 anos atrás, quando a gente foi falar que a transformação digital começou a acontecer dentro do nosso negócio, nós pensamos, a gente começou a pensar, inclusive, como que a transformação digital poderia impactar dentro do negócio, do setor da saúde mesmo, né? Uhum. E nós paramos para pensar como que isso iria acontecer também dentro do negócio Sabin. Uhum. Acesso às grandes tecnologias, às grandes máquinas, e os fornecedores diziam que a gente iria economizar. Aliás, se a gente investisse, quanto mais a gente investisse nesses equipamentos, mais a gente iria economizar em pessoas. Sim. Entendeu? Então, assim, esse momento, quando a gente parou para pensar o quanto a tecnologia iria impactar no negócio Sabin, foi também um divisor de água, foi crucial para a gente pensar nisso. Por quê? Porque nós queríamos absorver todas as pessoas. Nós não queríamos, na realidade, nós não queríamos deixar que ninguém saísse. Isso não faz parte da nossa cultura. Uhum. Então, na realidade, mas o que aconteceu foi o oposto, né? Por quê? As pessoas se identificaram em outros cargos de gestão, em outros cargos, em outras funções, se identificaram em outras funções dentro da empresa. Uhum. E foi muito importante isso, inclusive na hora que nós começamos o nosso processo de crescimento geográfico, de expansão, porque aí nós tivemos mais profissionais para trabalhar também em outros setores. Então, profissionais de área técnica, de um setor, se identificaram em função de gestão, e foi ótimo porque o Sabin criou uma esteira de desenvolvimento de carreira para as pessoas, para que eles pudessem se desenvolver com outras habilidades. Então, e aí isso a gente conseguiu registrar um crescimento, né, muito grande. Então o digital foi um catalisador para o crescimento, de uma forma que você conseguiu aproveitar os talentos em outras funções. As pessoas se descobriram em outras funções. Uhum. Então, pessoas que estavam com a gente há muito tempo, quer dizer, a partir do momento que nós criamos uma esteira de desenvolvimento dentro da empresa para que as pessoas estudassem, né, e treinassem, então se identificassem com outras funções, função de gestão, saísse de função técnica para função de gestão. Uhum. Então isso foi muito importante também. Entendi. E isso nos deu segurança para que a gente pudesse pensar então na nossa expansão. Né? Porque as oportunidades é aquilo. O Sabin teve um crescimento exponencial muito grande. Uhum. Né? Nós começamos em 2010, nós fizemos nosso planejamento de crescimento 2010, 2020. Uhum. 2020 a gente fala, não, 2020 chegou tão, mas com marcos estratégicos muito bem estabelecidos, né? Marcos de crescimento geográfico, de desempenho financeiro, de investimento. Então, isso muito bem estabelecido. E, realmente, nós conseguimos crescer. E isso foi um aprendizado, foi uma curva de aprendizado muito grande dentro da empresa. Isso foi muito bom para todos, porque essa questão que eu te falei das pessoas, mas em todos os sentidos. Porque, na medida hoje, nós estamos em 53 cidades,
estamos em 12 estados, 13 com o Distrito Federal, né? E então as pessoas saíram de Brasília e foram para outros estados, enfim. Abrir operações, abrir né? operações, continuar, consolidar. Isso, quer dizer, isso foi muito importante naquele momento ali onde a gente trabalhou muito bem isso. Então, o mais importante para que a gente consiga um sucesso no momento desse de expansão são as pessoas. Né? E hoje são quanto de faturamento que está o Saving? Nós, o 2019 chegamos num bi, foi 1 bi e 35. 1 bi e 35. Olha, e em 2010, naquele planejamento, que parecia que 2020 estava longe, isso já superou as expectativas, isso já estava previsto, como que foi? Já estava previsto, assim. Foi de acordo com o planejamento. Eu te falei, tinha marcos estratégicos para cada ano, né, com desempenho financeiro. E era entrar 2020 com 1 bi. Exatamente. Olha. E a gente conseguiu, né? Que beleza. E agora estamos aí já pensando em 2030. 2030 é quanto? Bom, não sei. Estamos aí trabalhando, né? Tá e são 296 unidades de atendimento em todo o Brasil. Entendi. Quer dizer, dos 3 colaboradores que nós começamos, são 5.765 colaboradores. Olha. Então, quase 6 mil colaboradores, quase 300 unidades, 1 bi em 2019. E os momentos difíceis para chegar aí, Sandra? Todo mundo quer saber. Olha, eu já até falei alguns, né? Mas são muitos momentos. Aquele que eu tava tem muitos momentos, né? Lá no início, os primeiros 15 anos foram muito difíceis. Em todos os sentidos, né? Os primeiros 15 anos, o olhar era muito voltado para o processo, ali para a execução dos exames. Então, nós não tínhamos a gestão dentro da empresa. Foi depois de 15 anos que a gente... E outra coisa também, essa questão também do mercado, o tempo todo a gente tentando provar aquilo que a gente já sabia que era a nossa qualidade. Eu falo que o pilar maior do Saving, desde o início, que eu falo que o nosso negócio cresceu impulsionado pela inovação, pela qualidade e pelo salto tecnológico. Né? Mas isso a gente tinha que provar isso. A gente sabia que quanto a gente investia o tempo todo nisso, mas aqueles primeiros 15 anos foram muito difíceis para provar diante da comunidade médica dessa qualidade que a gente tinha, de alguns exames, do questionamento. Teve um episódio assim, que você se lembra, que tirou o seu sono? Eu brinco do momento, #momento fudeu, aquele momento que tira o sono, que você se lembra daquele episódio e fala, nossa, esse dia eu não soube o que fazer e eu tirei da cartola uma solução só porque tinha coragem ali. Olha, a gente tem vários, né? Por exemplo, teve um dia que nós queríamos fechar um convênio grande lá com uma empresa, mas o gestor do convênio, né? Que era um convênio grande, porque a maioria dos nossos atendimentos são convênios. E o que a gente mais lutava era exatamente para se posicionar e cada vez mais conquistar essa fatia desses convênios, porque cada vez mais você teria os clientes. E eles falaram, olha, eu quero fechar com vocês, mas tem esses 2 outros laboratórios, esses sim têm qualidade, são laboratórios já conhecidos aqui em Brasília, segundo os próprios 2 laboratórios, eles mesmos diziam, né? Mas o de vocês não tem qualidade, vocês, pelo menos é o que se fala, enfim. E a gente tinha que passar por um processo, digamos, até humilhante para provar que a nossa comprovação de qualidade seria o tempo todo a gente provando e comprovando tudo isso. E eu falei, bom, como que eu posso te provar que eu tenho essa qualidade? E assim, a situação é humilhante mesmo, né? Você não tem a reputação ainda, né? Quer dizer, você tem que provar a sua reputação, você sabe que tem, mas, enfim, eu pensei, eu vou
eu vou fazer o seguinte, eu vou colher o seu sangue, se você permitir, vou realizar os exames aqui, vou fazer as dosagens, de várias dosagens, e vamos enviar para 3 outros laboratórios fora de Brasília, um em Belo Horizonte e 2 em São Paulo. E depois, na hora que voltar as amostras, nós vamos fazer uma comparação e tal, quer dizer, é uma situação humilhante, né? Mas isso assim, a gente ficou pensando como que a gente poderia fazer para fazer essa comprovação, né? E para falar, olha, está vendo como nós somos tão bons quanto, né? Sim. Enfim. E deu certo? Deu certo, claro que deu. Mas assim, até chegar nesse ponto, né? É uma situação muito desagradável, né? Muito desagradável. Então, é o que eu estou dizendo, até o ano de 99, a gente passou por tudo isso, porque na medida que a gente depois começamos a ter auditorias, aí nós somos o primeiro laboratório do Distrito Federal a ter a certificação ISO. Então, na hora que a gente teve essa certificação, comprovadamente, com tudo nosso de qualidade, tudo, porque o que todo mundo que eles gostavam de falar é não vá lá porque elas não têm qualidade. Não tem qualidade. Então, isso acabava com a gente. O que nós mais fazíamos é investir em qualidade, em comprovar, e essa questão da ética mesmo. E era o ponto que eles queriam, a concorrência queria pegar, né? Atacar, e com isso a gente não conquistava os clientes, não conquistava a carteira de cliente e não crescia. Então, realmente, era um ponto muito complicado. Então, para a gente foi um salto, assim, a partir do momento que nós conseguimos essa certificação, isso foi e depois vieram as outras certificações, aí foi muito... Foi a constatação, do trabalho, né? Como se... e que realmente a gente conseguiu comprovar. Então, é isso que eu te falo, os primeiros 15 anos foram muito difíceis, né? Porque a gente passava o tempo todo nessa explicação. Ah, mas veio visitar um médico. Ah, mas eles estão dizendo que o exame de vocês não tem qualidade, sai tudo errado. É uma coisa... É muito, né? Você faz um trabalho que você sabe que é correto e tal, existe uma fala, existe uma outra narrativa de outro lado tentando combater, né? Eu acredito que isso tudo, porque anos depois, nós sentamos na mesma mesa com esses outros concorrentes e eles passaram a nos conhecer, né? Eu e a Janete. A gente estava montando uma nova tabela e eles queriam montar sozinhos, sem a gente, porque tinha uma resistência danada. E acho que por ser mulher, eu não sei, queriam sentar sozinhos. Aí um médico de uma associação lá falou, não tem sentido, vocês não têm sentido mais sentar só vocês sem a presença do SEIBM. A presença do SEIBM é importante para que vocês falem a mesma linguagem. Aí, a partir do momento, nós começamos a encontrar toda sexta-feira e discutir todos os exames para que a gente ia apresentar para a ANS. Enfim, era uma tabela de todos os exames, todos os procedimentos. E a partir daquele momento, eles passaram a nos conhecer melhor. E foi nesse momento que começou a criar uma situação de respeito, porque todos os exames que eles falavam, esse exame aqui nem precisa a gente colocar, porque a gente não faz. Eu falei, não, peraí, a gente faz. Faz, a gente faz. Isso a gente não faz, isso a gente faz. Então, assim, tipo assim, como assim? Né? Então, eles realmente falavam as coisas e tinham acesso maior por serem mais antigos, serem bem mais velhos, terem uma relação de amizade com a classe médica bem maior do que a gente. Então, tinha todo um contexto de dificuldade, de muita dificuldade. E Sandra, e a mãe, esposa, empresária, todos esses papéis, como que coordena na vida da mulher essa liderança maravilhosa? Eu falo que, primeiro que eu tenho um marido, um companheiro, né, que está comigo desde 1972, né? Eu falo que quando você tem que, por ser mulher, eu acho que você pode viver toda a plenitude, né? A sua plenitude de ser mãe, de ser empresária, de ser esposa, mas desde que você crie uma rede, crie uma rede em casa, porque
a gente sabe também que não é fácil. Né? Eu tive a ajuda do meu marido muito grande desde o início, desde o primeiro momento. A gente sempre muito juntos, assim, em todos os sentidos, né? Na questão de filho, na questão de filho pequeno, porque em 1984, quer dizer, depois disso eu ainda fiquei grávida, meu filho do meio nasceu em 1981, a Janete também, nós tivemos filhos junto ali, enquanto a gente estava logo que a gente montou o Saving, nós também ficamos grávidas. Olha. É por isso, inclusive, que a gente entende, nós somos uma empresa com 77% de mulheres, 74% de mulheres na liderança e com várias políticas para mulheres. Né? A gente entende que, eu falo que nós acreditamos, nós investimos, nós acreditamos, nós desafiamos, nós desenvolvemos e nós desafiamos os nossos colaboradores para que eles tenham um senso de dono realmente dentro da empresa, mas também que eles realizem os seus sonhos, né? Não só profissionais, mas também pessoais. E das mulheres, principalmente ser mãe. Claro. E para isso a empresa tem que criar política para que isso possa acontecer, em todos os sentidos, né? E tem várias situações, inclusive, primeiro que nós somos o primeiro a saber o resultado, né? Do teste, né? Mas começa da mãe funcionária receber um cartão parabenizando em casa, e durante a gestação tem todo um programa de gestação, enfim, tem o dia da fralda lá que ela recebe, depois também tem várias políticas depois quando o bebê nasce. E por último agora, inclusive, já era uma vontade muito grande das colaboradoras, foi um desafio para a gente, mas agora a licença de seis meses, né? Para as nossas gestantes. Então, mas tudo isso, voltando para o meu caso, só para falar que nós vivenciamos também isso durante o nosso trabalho, né? Eu acho, a gente sempre falava assim, gravidez não é doença, né? Então, a gente consegue, desde que você tenha, é claro, né? Que você saiba que você pode conciliar e fazer as coisas, né? Fazer tudo. E a gente entende também que a mulher, quando ela empreende, ela investe não é só nela mesma, né? Eu acho que ela investe na família, na sociedade, ela ajuda, a rede que ela ajuda é muito maior, né? Então, eu sou uma pessoa, eu falo que quanto mais, eu acho que eu gosto de medir o meu sucesso pelo quanto eu vejo a realização das pessoas em volta de mim. No Saving, não só no Saving também, não, eu participo de vários grupos de mulheres e não só isso também, né? A gente tem o Instituto Saving, que nós trabalhamos com várias causas dentro do Instituto, e a gente vê o quanto a gente pode ajudar as pessoas, e isso é muito gratificante. E na questão feminina, eu falo que o protagonismo feminino é uma causa que nós apoiamos, né? E nós temos práticas de referência, e o que a gente quer cada vez mais é inspirar, influenciar, eu penso, né, a sociedade, para que crie políticas e seja valorize mais a ética, valorize a diversidade, valorize o ser humano, né? Porque eu falo que isso é que vai fazer com que a mulher cada vez mais ocupe seus espaços de poder, né? Eu falo que a gente tem que expandir, né? Nós temos que expandir o poder e a influência das mulheres. Nós, como empresários, como empresa e como empresárias, a gente tem que ter programas e projetos para que isso aconteça. Eu vejo que a gente pode fazer isso pela influência, pelo alcance e principalmente porque para que a mulher possa ocupar os seus espaços de poder, que ela possa ocupar espaços de controle de recurso, construir visões, coisas realmente importantes e que a mulher tem perfeitamente capacidade de fazer, né? A gente sabe disso. E liderança de sucesso para você, Sandra, em uma palavra. O que é liderança de sucesso? Liderança de sucesso, em uma palavra? Uma frase.
Liderança de sucesso para mim, bom, eu falo assim, olha, acreditar no desafio e buscar cada vez mais dentro de mim, de si, as habilidades, aquilo que dá prazer, aquilo que dá brilho no olho, principalmente frio na barriga e liderança também tem a ver com confiança. Liderança tem a ver com confiança. Eu acho que é muito, né, você ouvir as pessoas e principalmente saber ouvir os seus liderados e fazer com que as pessoas que estão em volta de você dê o melhor de si, né? Use os seus talentos, que muitas vezes a gente tem tantas pessoas do seu lado e que tem talento e que às vezes nem sabe que tem aquele talento, então fazer com que as pessoas usem os seus talentos. Mas eu acho que tem a ver com confiança, liderança tem muito a ver com confiança. Muito bem. Eu acho que, pensando aqui, liderança tem a ver com confiança. Bom, muitíssimo obrigada, Sandra. Foi um papo maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente falar, né? o seu conhecimento. Foi muito valioso. Foi um prazer muito obrigada. te receber no Pensa. Bom, muito obrigada, Vanessa. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar aqui no Pensa com a minha história, com a nossa trajetória do SEIB. Espero que ela seja inspiradora e consiga inspirar outras mulheres a empreender, a montar os seus negócios, né, a enfrentar os seus desafios, a não ter medo do futuro. Isso aí. Não é? Joia. Muito obrigada. E para quem quiser saber um pouco mais sobre liderança, sobre gestão, acessa lá o thinkagain.com.br e o nosso Instagram, @thinkagainoficial.